Adoradores da deusa nuvem, por Iris Albuquerque. Ela transforma e se transforma, pode cobrir todo o céu com grandes flocos de algodão ou em pequenos formatos nuvais. A deusa nuvem pode ser qualquer coisa em nossa imaginação, qualquer coisa. Nunca, mas nunca mais, ela se transforma no mesmo formato. Jamais. Talvez a deusa nuvem seja irmã do deus mar, que também tem essa mania de ser imprevisível. Ele é tão mutável. Como adorador da deusa nuvem, Dan escolheu ser uma metamorfose ambulante, adaptando-se a todas as mudanças. Bom, ele bem que tenta. Para entrar em contato com a deusa, precisamos inicialmente olhar para o céu. Se no momento escolhido não tiver nenhuma nuvem, aconselho deixar para outra hora. Se o firmamento estiver azul, limpo, limpinho, temos que respeitar, pois até ela, a deusa, precisa ficar sozinha. Esta é uma das 7 leis do céu, ter seu momento consigo mesmo. O fundador do clube Adoradores da Deusa Nuvem é o Dan. Não é Dan de Daniel nem Dan de Danilo, é Dan de Dan mesmo. Dan de Oliveira Neves. Fazer o quê, né? Quando seus pais casaram-se, também juntaram os nomes para presentear o filho com esse lindo sobrenome. Dan estava entrando para a puberdade e sua cabeça entrara em redemoinhos. Na verdade, havia sido devastada por Katrina. Sim, ela mesma, o furacão. Mas cá para nós, porque o furacão é de uma denominação masculina e todos são batizados com nomes femininos? Quem souber, por favor, nos conte. Tanto eu quanto Dan precisamos saber disso. Tenho certeza que algum ouvinte irá dizer para procurarmos no Google. Mas sabe como é, né? Quando alguém se dá o trabalho de tirar nossas dúvidas, nos sentimos seres importantes. Voltando, a ex-primeira namorada de Dan chama-se Katrina e qualquer semelhança com o estado conflitante que ficou à mente do garoto é apenas uma mera coincidência. A jovem apareceu do nada enquanto Dan estava sentado à sombra da mangueira e todos os dias, ela já sabendo a hora que ele ia para lá, dava o ar de sua graça. Toda vez com um assunto diferente, cheio de novidades. Para Dan, ela era assim, sua namorada. Alguém mais vai ao encontro de um garoto, diga-se de passagem. Todos os dias, se não for namorada. Dan sentiu-se todo orgulhoso por ter alguém do sexo feminino para conversar sobre o que ele mais gostava, as nuvens. Ela, por sua vez, deitava ao seu lado olhando para o céu e passavam minutos conversando sobre as figuras que surgiam no firmamento. Dan, pela vez dele, perdia um pouco de sua concentração ao se imaginar deitado ao lado de Katrina, segurando sua mão e, vez por outra, beijando-a. Ele realmente estava procurando sarna para se coçar. Mas como todos os apaixonados, ele não quis pensar no futuro, até que um dia ela deixou de vê-lo. Ele esperou por semanas, até sentir que estava devastado por dentro. Nada restava em pé nem inteiro, um verdadeiro caos. Ser abandonado não é fácil, não mesmo. Para não pirar, o garoto resolveu levar a sério a sua adoração diária, que se tornou um ritual sagrado, com direito a mantra e tudo. Enquanto Dan olhava para o céu, perguntava para si mesmo: onde está Katrina? Por que ela não vem mais aqui? Bom, acho que você merece mais explicações sobre os formatos nuvais, não é? Então vamos lá. Para começar, Dan e eu preferimos as nuvens grandes, bem cheias e bem brancas. Essas são as melhores para ver as obras da deusa. Essas sim, têm mais criatividade de comunicação. Elas podem ser qualquer coisa, como eu falei no início. Dragão, pássaros, elefantes, coelhos, ursos e até Pokémon. Tudo dependia do estado do espírito do moleque. Ele detestava ser chamado assim. Todos os dias, antes de entrar em casa, quando voltava do colégio, Dan sentava à sombra da mangueira. Encostava-se ao tronco largo e descascado. Olhava para o céu e celebrava a deusa. Ela é tão esperta e criativa que se dividia em centenas de pedaços em formatos nuvais. O modelo que Dan mais gostava e se alegrava em ver era o do dragão. Mas como eu falei no início, nunca haverá um dragão igual ao outro. E isso irritava Dan, porque às vezes ele queria matar a saudade. E não podia. Embora Dan fosse o único adorador da deusa nuvem que ele conhecia, ele era um cara legal. Um pouco esquisito, eu sei, mas era o Dan. Cabelos tipo moicano, adorava frequentar a academia todos os dias no final da tarde. Seu corpo antes esquelético agora estava bem apresentável, com músculos delineados. Tá bom. Eu também nunca ouvi falar da existência dessa deusa, mas Dan é quem escolhe o que existe e o que ele quer adorar em seu mundo, e mais ainda, o que ele cria. E se Dan criou a deusa nuvem, agora ela existe e pronto.
Tem formatos novais que são muito interessantes. Eles são tão retos por baixo, tão lisos que até parece que foram a um salão de beleza. Já outros são tão espalhados, esparramados no céu, que pareciam Dan quando entrava em casa depois de adorar a deusa. Ele jogava a mochila em cima da cadeira, os tênis no meio da sala, a farda escolar sobre o sofá, deitava sobre o chão frio e ligava a TV. E não adiantava sua avó berrar para ele arrumar toda aquela bagunça e tomar banho, pois ele não iria antes de interromper seus pensamentos criativos novais. Ele não aceitava que não podia interferir no trabalho da deusa nuvem. Nessa época que conta os fatos, Dan tinha apenas 15 anos, ansiando pelos 18, e vivia falando que iria morar no Canadá, que seria engenheiro químico e que abriria a fábrica de nuvens. Lá, quem quisesse poderia entrar e modelar com suas próprias mãos e aquela criação duraria 24 horas. Seu criador poderia fotografar ou filmar, só não podia levar. E como um bom futuro engenheiro, Dan já tinha seu projeto. Estava tudo no papel. Ele criou um tipo de gelatina espumosa que lembra clara de ovo em neve. Uma neve meio nuvem, bem branquinha, e já imaginava o produto saindo da máquina. Uma enorme máquina, tipo aquelas do filme A Fábrica de Chocolate, sabe? Pois bem, assim que a substância saía pelo tubo largo, caía dentro de um grande recipiente que corria por uma esteira rolante, parando próximo ao cliente, que já estava à espera. Em sua imaginação, o produto era tão fofo e alvejado que encantava a todos. Ele se assemelhava ao algodão, porém nada leve. As pessoas entrariam como se estivessem em um restaurante self-service, com uma bandeja nas mãos e escolheria a quantidade apertando os botões, vermelho, verde ou amarelo, podendo repetir a dosagem quantas vezes fossem necessárias, pois ninguém nunca sabe até onde vai a sua criatividade do dia, não é mesmo? E como Dan ama adorar a deusa nuvem e nunca esteve tão decepcionado por não poder ajudar na criação dos formatos novais, não deu outra. Aos 20 anos, ele criou a fábrica em sociedade com seu professor de química, e os adoradores da deusa nuvem foi um sucesso entre os novos integrantes do grupo secreto. Todos recebiam um cartão com os seus dados na frente e com carimbos atrás, e a cada 10 carimbos, a próxima visita seria grátis.